paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos iniciando nesta hora mais um culto da palavra, aonde estaremos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus e participando também da palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta noite de terça-feira, aonde Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. Também agradecemos nessa hora a todos vocês que estão aí, aos irmãos, membros da Igreja Missão Apostólica Assembleia de Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos agora iniciar com uma oração. Eu convido a você para fechar os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença, para, primeiramente, engrandecer o Teu nome, pois somente o Senhor é digno de honra, glória e louvor. E nesta noite estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Então, Senhor Jesus, vem iluminar cada um de nós que aqui estamos, a cada um que vai participar, Senhor, desta reunião online, deste culto da palavra. Que o Senhor venha com as Tuas mãos estendidas sobre nós, venha ser conosco nesta noite, iluminando, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, a nossa alma e o nosso espírito. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, venha estar no controle, na direção deste culto. Que o Senhor venha neste culto mudar, transformar vidas, restaurar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nós iremos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã e convidamos você para estar conosco, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Eu convido agora a irmã Michele, que vai estar louvando a Deus em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o hino da harpa cristã. 115 da harpa. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor.
Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento, ó Deus, que estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai amado, o Senhor possa, Senhor Jesus, ouvir, Senhor, o nosso clamor. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração aqui. E agora, ó Pai, venha, Senhor, usar, Senhor, o Teu servo, ó Deus, que irá trazer a Tua palavra, que a Tua palavra possa preencher, Senhor, os nossos corações nesta hora. Senhor, meu Deus, Tu és poderoso, Senhor, para que nós possamos receber, Senhor Jesus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos essa oportunidade, no nome santo do Senhor, e eu passo a palavra para o evangelista Tiago. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós nesta noite estamos no culto da palavra, aonde nós meditamos na palavra de Deus. E nesta noite nós vamos continuar na meditação da palavra de Deus. Na terça-feira passada, nós tivemos a meditação da palavra de Deus com o pastor Prado, onde ele trouxe uma palavra baseada no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, que fala da comunhão, da doutrina, do partir do pão. Foi uma bênção. E hoje nós vamos dar continuidade. Este culto da palavra, geralmente quem traz a palavra é o pastor titular da igreja, o pastor Emanuel Sérgio, mas hoje ele, devido aos trabalhos da igreja lá em Nova Esperança, nós ficamos encarregados de trazer a palavra desta noite pelo pedido do nosso pastor Emanuel. E nós iremos fazer isso com a graça do nosso Senhor Jesus. E hoje, para este culto, para a nossa meditação, nós vamos meditar no seguinte tema: os sinais dos últimos dias como motivadores da salvação. Não motivador no sentido de ter vida em si mesmo, mas como um sinal para a nossa salvação. Como um adendo, como um símbolo, como algo
que nós olhamos e valorizamos a nossa salvação. Então, os sinais dos últimos tempos, dos últimos dias, eles são uma motivação para a nossa salvação, porque esses sinais, eles cumprem aquilo que a Bíblia estava dizendo, que a palavra de Deus diz. Então a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela tem uma conotação de aviso, de exortação a respeito da salvação. Então, quando nós vemos e meditamos nos sinais dos últimos tempos, nós não perdemos a esperança, mas é um motivador para que nós venhamos a abraçar cada vez mais forte a salvação. Então, a nossa salvação hoje, quando nós olhamos para os acontecimentos, nós abraçamos mais, cremos mais na salvação. Então, é a respeito disso que nós vamos estar meditando nesta noite. E para isso nós vamos utilizar a passagem de Mateus, no capítulo 24. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Na Bíblia do Culto, está na página 37 do Novo Testamento. Então vamos meditar um pouco nessa palavra, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo quando serão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas serão o princípio de dores, o início de dores. Então vos hão de entregar para serdes
atormentados e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lemos até o verso 13. Mateus, capítulo 24, verso 1 ao verso 13. Então, meu irmão e minha irmã, nós iremos meditar neste tema. E olha que interessante. A palavra de Deus, ela nos dá um roteiro poderoso para que possamos entender a palavra de Deus. E hoje, esse tema, ele é bem abrangente. A Bíblia fala muito, não vai dar para nós falarmos tudo. Então nós pegamos algumas partes e vamos falar de algumas partes que contempla os sinais dos tempos. Lá em Daniel, no capítulo 8, versículo 19, diz assim: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Veja bem, nós estamos falando dos sinais dos tempos, dos últimos tempos. E aqui, a Bíblia está dizendo que o Senhor nos fará entender, saber o que vai acontecer no último tempo. E aí prossegue: pois isto pertence ao tempo determinado do fim. Veja bem que a Bíblia aqui, ela está se colocando como um livro não de mistério, não que guarda um segredo, mas um livro de revelação, que quer nos dizer alguma coisa, que quer nos alertar, que tem algo para falar, que tem uma mensagem a ser passada. E é baseado nisso, nesse desejo de Deus de falar a nós por intermédio da sua palavra, é que nós iremos abordar este assunto. E para isso, nós vamos ter 3 pontos, 3 tópicos dentro deste tema essenciais, para melhor visualizarmos qual é a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Primeiro, vamos adentrar aos sinais negativos. No segundo momento, nós vamos ver quais são os sinais positivos do fim do tempo, dos fins dos tempos, dos últimos dias.
E por fim, nós vamos ver quais são os sinais da salvação que nós podemos nos agarrar. Na verdade, todos os sinais que a Bíblia fala dos fins dos tempos, tanto positivo quanto negativo, são sinais de salvação, para a nossa salvação. Ou seja, toda a Bíblia, ela foi escrita visando a salvação, a nossa salvação. Então, sabendo disso, meu irmão, nós vamos agora visualizar um pouco do que a Bíblia ela nos diz. Veja bem, a palavra de Deus, ela fala dos sinais. O que é um sinal? O sinal, ele anuncia um acontecimento, que um acontecimento está perto, um presságio, aquilo que está por vir. O sinal, ele aponta para alguma coisa. Então, quando nós estamos falando dos sinais dos tempos, nós estamos falando para alguma coisa que vai apontar para Jesus, para a vinda de Jesus. Ou seja, a vinda de Jesus é a conclusão da nossa salvação. Nós vamos sermos salvos quando o Senhor Jesus vier nas nuvens e buscar e arrebatar a igreja. Então, veja bem que os sinais dos fins dos tempos apontam para a vinda do Senhor Jesus, ou seja, para a nossa salvação. Então, o sinal é aquilo que aponta para algo, aquilo que anuncia alguma coisa que há de acontecer. Então, na verdade, o sinal é um acontecimento que anuncia um outro acontecimento. E quais são esses acontecimentos que vai apontar para um acontecimento maior? São sinais pequenos em vista do grande acontecimento que é a vinda do Senhor Jesus. Então vamos lá e vamos ver os sinais positivos, os sinais negativos e os sinais da salvação que estão na Bíblia Sagrada. Pois bem, então vamos lá, primeiramente para os sinais negativos. Primeiro sinal negativo. E agora veja bem que quando nós falamos de sinal positivo ou negativo, nós estamos dizendo do sinal dos fins dos tempos. Todo sinal do fim do tempo, dos últimos dias, da última hora. Então veja bem que há vários outros sinais, não são só estes que nós iremos falar aqui, não. Há outros, mas nós pegamos alguns para trazer nesta noite. Então, destes que nós pegamos, desses sinais, para trazermos para hoje, um deles, o primeiro deles é: zombadores que vivem dirigidos pelas suas irreligiosas sensualidades. Em Judas, no capítulo 1, que o Judas só tem esse capítulo mesmo, verso 18, diz assim: os quais, está falando de pessoas, os quais vos diziam que nos últimos tempos, a gente está falando de últimos tempos, dos sinais dos últimos tempos, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores,
que são escarnecedores? Escarnecedores são zombadores. São pessoas que zombam, que são ímpias, inimigas de Deus, inimigas da verdadeira religiosidade, religião, como diz Tiago, inimigas do próprio Deus, de tudo aquilo que se relaciona com Deus. Essas pessoas, elas odeiam o Evangelho, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam, andar é a mesma coisa aqui que viver, que viveriam a sua rotina, seu cotidiano, seus hábitos de vida, sua conduta, sua moral, sua ética, sua prática, seus hábitos, seus costumes, segundo a ímpia concupiscência. A concupiscência fala da sensualidade irreligiosa, ou seja, contrária à verdadeira religiosidade. In quer dizer não religiosa, não sacra, não santa. Uma religiosidade baseada no paganismo, no sacrilégio. E veja bem, a concupiscência fala de sensualidade, mas fala também da soberba material. Fala daquilo que é o desejo pelo material, pelas coisas deste mundo, pela vaidade, pelos costumes mundanos. É concupiscência, aquilo que os olhos veem, a possibilidade que tem aonde o olho coloca-se, e aí vem o desejo por aquele algo material. Então a concupiscência fala de sensualidade e fala de materialismo. Então, essas pessoas, elas são escarnecedores da fé. E a direção da vida dela, quem dirige a vida delas, quem está no controle da vida delas, não é, de maneira nenhuma, o Espírito Santo. São, na verdade, hábitos, desejos, como a concupiscência, que vem, controla a pessoa e dita o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai ver, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai vestir, e o que a pessoa, a própria pessoa, será, vai ser, é. Então veja bem que algo aparentemente impessoal, que é a concupiscência, vai nortear, vai mandar na vida dessa pessoa. E veja bem que lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, pessoas ímpias, que não amam, que não temem a Deus, que não têm reverência pelas coisas de Deus, andam segundo as suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Essas pessoas, elas não ouvem de forma nenhuma
aquilo que procede do correto, do sincero, do verdadeiro, do bem, da verdade. Não. O que vai nortear ela não vai ser aquilo que é verdadeiro, não será aquilo que é honesto, não será aquilo que é puro, que é são, que é saudável, mas será aquilo que é sensual, será aquilo que traz aos olhos dela a soberba. Então essas pessoas, elas vão serem guiadas pela vaidade, pela luxúria. Veja bem que vai ser guiada por coisas supérfluas que para o mundo é uma grande coisa. Veja bem que quando a Bíblia diz que um dos sinais dos fins dos tempos é de pessoas que elas não seguem o Evangelho, elas não vão seguir a palavra de Deus, pelo contrário, elas vão zombar de quem segue, mas, na verdade, quem está no controle dessas pessoas não são elas mesmas, mas são desejos que norteiam a vida dela, que vai mandar na vida dela. E hoje nós vemos pessoas vivendo dessa forma. Nós vemos pessoas hoje vivendo de uma maneira vã, totalmente vazia, totalmente esvaziada de tudo, na vaidade da vida, nas concupiscências, que odeiam a palavra de Deus. Tem pessoas que quando ouvem ou vê alguém eu estou dizendo aqui, não pessoas que estão lá fora, no mundo já. São pessoas ditas cristãs, pessoas ditas evangélicas, pessoas ditas crentes, mas que quando ouve o hino da palavra, o hino da harpa cristã, que foram hinos em sua maioria, que foram escritos em tribulação, que foram escritos em perseguição, que foram escritos em momentos de sofrimentos, escritos em lágrimas, escritos não para vender, escritos não para ser comercial, como nós vemos as músicas de hoje em dia, ditas cristãs, evangélicas, apelidadas de gospel. Veja bem que não é esse tipo de música que vende, mas é a música que desceu do céu nos momentos de angústia, de perseguição, de provação, momentos em que a pessoa estava ali totalmente dependente de Deus, e Deus, pelo Espírito Santo, concedia aos seus servos os hinos que estão hoje na nossa harpa cristã. A irmã Frida Wigren, que escreveu um dos hinos da nossa harpa, ela diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, mas os zombadores da fé, eles rejeitam estas músicas, esses hinos, e preferem aquilo que é comercial, aquilo que dá vazão à sua sensualidade, aquilo que faz o corpo movimentar, aquilo que faz o corpo talvez dançar, aquilo que faz o corpo remexer, e zombam ainda por cima dos hinos que foram escritos em tribulação. Essas pessoas são zombadores, são escarnecedores, que vivem norteados por suas próprias concupiscências, e não conseguem vislumbrar, ver a grandeza que há naquilo
que está escrito e que alguém passou pelo vale da sombra da morte, ela não consegue enxergar, porque escarneceu. E isso, meu irmão, é um sinal dos tempos. Veja bem, o segundo sinal que nós podemos observar é que pessoas que não querem ouvir a doutrina e escolhem o que querem ouvir. Veja bem que hoje nós estamos aqui em um culto da palavra, aonde a doutrina de Deus está sendo explanada, manifestada. E quando a doutrina, que é o ensinamento, que é os princípios, que é os mandamentos de Deus, estão sendo entregues, pessoas que querem viver conforme as suas concupiscências, elas rejeitam os ensinamentos da Bíblia. E aí elas selecionam aquilo que elas querem ouvir daquilo que elas não querem ouvir. De modo que muitas pessoas hoje, que o mercado gospel está a todo vapor, em especializar pessoas, pastores, ditos pastores, em determinadas áreas. Por exemplo, se a pessoa quer ouvir sobre família, ela não vai ouvir de qualquer um, aí ela vai, seleciona e vai naquele pastor que só fala sobre família. Daquele pastor só vai ouvir sobre família, não vai ouvir outra coisa a não ser família, porque ele se especializou em um nicho de mercado. E aí o cristianismo vira um mercado, de modo que aquilo que ele traz já não é uma pregação, já não é mais algo pastoral, é algo comercial, aonde se tornou um palestrante e já não entrega mais a sã doutrina, mas somente aquilo que ele foi contratado para levar. E a custas de altos cachês, essas pessoas se tornam doutoras, se tornam especialistas, se tornam mestres em um determinado tema, como por exemplo família, como por exemplo prosperidade financeira, como por exemplo na área da saúde. E aí as pessoas contratam esses tais, que já sabendo que vão ouvir, porque elas querem ouvir uma palestra sobre prosperidade financeira. Então ele vai lá naquele pastor que fala sobre prosperidade financeira e contrata. Então o que será falado vai ser aquilo que a pessoa deseja. Então se formam assim especialistas em um determinado recorte do evangelho, em um determinado recorte, e dentro daquele universo recortado, a pessoa age como se fosse algo profissional, como fosse algo pior do que profissional, algo comercial, e vende as suas palestras. E aí entra o que nós acabamos de ler aqui no ponto 2. Pessoas que não querem ouvir a doutrina, mas que escolhem o que querem ouvir. Por exemplo, se a família da pessoa está tão desajustada, ela sabe, ela não vai querer ouvir sobre família, talvez, vai querer ouvir algo sobre prosperidade, algo motivacional, no sentido de autoajuda, no elevar a sua autoestima, mas não quer um confronto com a palavra de Deus.
E as pessoas desta maneira, elas estão se aglomerando nas ditas igrejas, de tal maneira que acontece o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3. Capítulo 4, dizendo melhor, versículo 3, que diz: porque virá tempo, os últimos tempos, virá tempo, que são os últimos, os sinais. Qual é o sinal? Em que não suportarão. O que é suportar? É quando você está com peso, não suportar, você não aguenta. Então a pessoa ela não aguenta. O que a pessoa não aguenta? Não suportarão, não aguentarão a sã doutrina. Então a pessoa não aguenta e ela vai cair, ela não vai aguentar. Porque a sã doutrina, na verdade, o que precisa, de acordo com esse texto, ela precisa ser suportada, levantada. É preciso que você se esforce para tê-la. Ela não vai ser nada que se encaixe, talvez, de modo natural. Mas sim, a sã doutrina, você tem que trabalhar você mesmo para recebê-la, de modo que você tenha um sustentáculo espiritual, adquire forças espirituais para que você possa sustentá-la. Essas pessoas não vão ter mais forças para sustentar, para aguentar a sã doutrina. Então elas estão fracas, são pessoas que estão em uma fraqueza, mas não uma fraqueza de dependência de Deus. Não é a fraqueza que se diz assim, eu dependo de Deus, eu estou vazio de Deus, então eu tenho que me encher. Não. É a fraqueza aonde a pessoa pensa que ela está cheia de Deus, mas na verdade ela está vazia. Como diz a palavra de Deus para um determinado pastor lá em Apocalipse, tu sabes, tu pensas que está rico, mas na verdade está pobre. Então essas pessoas, elas pensam que estão fortes, mas elas não suportam, é só trazer a sã doutrina que elas arreiam. Porque terá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, a orelha coça, o ouvido coça. Ou seja, a sã doutrina não consegue adentrar pelos ouvidos, ela fica já do lado de fora. Ela não consegue penetrar na alma. Amontoarão, serão muitos, vai amontoarão para si, para essas pessoas que não suportam a sã doutrina. Eles vão criar especialistas, coachings, ditos mentores, vão trazer uma linguagem que ainda nem cabe na nossa realidade brasileira de fato. Vão trazer uma linguagem do mundo empresarial, uma linguagem de um mundo que não é o mundo real, para suavizar a realidade, para como uma porta de fuga da realidade. E aí, amontoarão para si doutores, pessoas que sabem talvez muito em um determinado assunto, de um recorte de um determinado assunto. Doutores, pessoas que se especializam em um tema. Doutores, pessoas que eles criam teses teológicas, teses de vida,
teses em diversas áreas, ou seja, criam ensinamentos. Mas, meu irmão e minha irmã, nós não fomos chamados para criar nada. Nós fomos chamados apenas para pregar aquilo que está revelado, que é a simplicidade do Evangelho. Mas as pessoas, elas precisam trabalhar o texto, elas precisam mudar as coisas, precisa de trazer uma nova interpretação acima daquele texto para que possa satisfazer o seu público. E o público dessas pessoas é um público que ouve aquilo que querem. Então, certamente que essas pessoas, quando desagrada, é como ter um controle remoto na televisão. Não gostei dessa programação e pula para o outro canal. E lá no outro canal, ela escolhe a programação e de acordo com as suas concupiscências. Veja bem que um terceiro sinal dos últimos tempos negativos que nós temos é essas pessoas ouvirão a espíritos que ensinam doutrina de demônios. Veja bem, no primeiro ponto nós falamos que essas pessoas são zombadoras da fé. Elas vivem na sensualidade, na soberba, na concupiscência. Depois elas escolhem para si doutores que falam aquilo que elas querem ouvir. E por fim, agora, elas querem, de tanto elas quererem ouvir, por meio desses doutores, especialistas em determinada área, tema, vai se introduzir naquilo ali uma outra doutrina, um outro ensinamento, que não é o ensino de Deus, que não é a sã doutrina, mas que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Veja bem, 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz, o Espírito aqui é o Espírito Santo, está com E maiúsculo, o Espírito Santo, expressamente diz, que nos últimos tempos, aí ó, o sinal dos últimos tempos, nos últimos tempos, apostatarão, veja bem que não são todos, alguns, a Bíblia fala que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, veja bem, que a sã doutrina não passa nem pelo ouvido, que no ouvido dá coceira e a pessoa bota o dedo e tampa e não deixa aquilo que é bom entrar. Elas tampam, mas naquilo que é a concupiscência que dirige a vida dela, quer ouvir, ela abre os ouvidos. E abrindo os ouvidos para esse amontoado de doutores que elas querem ouvir, acontecerá que se introduzirá pelos ouvidos dela o quê? Aí a Bíblia diz: espíritos enganadores e doutrinas, ensinos, princípios, mandamentos de demônios. Veja bem que é de demônios. De demônios.
não é de Deus, não é do homem, é de demônios. E você acha certamente que será em outro lugar? Não, é dentro de igrejas que as pessoas dizem evangélicas. Veja bem, quem é que pode abrir uma igreja evangélica? Qualquer um, qualquer um. É só você nunca precisa de entrar dentro de uma igreja nem nada. Você pode fazer do que jeito que você quiser, só ir lá no cartório, se quiser ter tudo bonitinho, registrar e acabou. Meu irmão, uma placa não quer dizer que é evangélico ou não, que é de Deus ou não. É preciso ter um alinhamento com a Bíblia Sagrada. E é aí que mora o perigo de pessoas que hoje procuram igreja à sua maneira, igreja que ela gosta, e aí dão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Veja bem que a Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, diz que nós devemos de conservar a fé que uma vez nos foi dada, a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé, náufrago na fé, caiu na fé. Então, essas pessoas que ouviram a espíritos enganadores, essas pessoas que a Bíblia diz, se apostataram da fé, significa que um dia ela estava perdida, ela ouviu a voz do Evangelho. Quando ela ouviu a voz do Evangelho, gerou fé. E a fé brotou nela. Ela recebeu o dom da fé. E quando ela recebeu o dom da fé, ela confrontou com a vida que levava. E viu que a vida que ela levava não condizia com aquela fé que ela acreditava agora. E aí ela se arrepende daquela vida que ela levava. E se arrependendo, o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida da pessoa, muda tudo por dentro na vida da pessoa, ativa o espírito da pessoa, o espírito humano que estava desativado, ele é ativado agora, e agora ela passa a ter um contato com Deus por meio, intermédio do teu espírito, e isso transborda para a sua alma, e a alma se enche de alegria, e a alma se enche das coisas de Deus que vem do espírito, e aí a boca vai falando das coisas de Deus, aonde essa pessoa passa, ela fala de Deus, ela quer a salvação de todos, então o desejo dela é passar aquilo que ela tem para as outras pessoas, porque o que ela sente agora ela nunca sentiu, é algo tremendo, extraordinário, e aí ela diz, nossa, como eu estou feliz, e aí ela só fala de Jesus a tal modo que as pessoas que estão do lado dela, às vezes até se irritam de tanta alegria que essa pessoa, ela passa para as outras e quer falar de Jesus e quer que as outras pessoas também sintam aquilo que ela estava sentindo. E aí, meu querido, ela nasce de novo. Quando ela nasce de novo, Deus lá do céu, ele tem um diálogo com Jesus, e Jesus, pela sua infinita misericórdia com o Senhor Deus, faz com que ela seja justificada. Ela agora já não é mais enxergada por Deus como inimigo, como uma pessoa
pecadora, mas quando Deus olha para ela, vê como uma santa, como um santo, e as pessoas que às vezes julgavam ela pelo passado dela, começam a cometer pecado, porque quando Deus olha, Deus não vê mais um pecador, Deus vê o sangue de Jesus que a santificou. E aí, meu querido irmão, ela se converte, ou seja, ela estava indo na direção do inferno e agora ela dá meia volta e volta para trás, e isso nós chamamos de conversão. Ela volta ao primeiro amor, ela volta à fé, ela volta a Deus, ela se achega a Deus, e quando ela vai se achegando a Deus, Deus também vai se achegando a ela, e aí ela vive aquilo que a Bíblia diz de uma boa fé, uma consciência tranquila. Ela vive o verdadeiro evangelho. No entanto, quando isso acontece, Deus santificou aquela pessoa. Ou seja, no último dia da festa, mas nós também estamos nos últimos dias da vinda do Senhor, que antecede a vinda do Senhor, e Ele se coloca hoje à tua disposição por meio da palavra de Deus e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Então podemos concluir, meu irmão, como está lá registrado em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22 diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, por causa do nome do Senhor Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse 3:11 diz: eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a fé que nós depositamos no Senhor Jesus. Ele nos dá a fé e nós devolvemos a fé para Ele. Ele é o autor da nossa fé, Ele que fez a nossa fé, Ele que nos deu a fé, e Ele que consome a nossa fé é para Ele. Então, guarda o que você tem, a fé que uma vez foi dada, não naufrague, mas permaneça até o fim, porque se permanecermos até o fim, seremos salvos. Então, meu irmão e minha irmã, nós nesses últimos tempos temos alguns sinais que a Bíblia nos dá, que antecedem a volta de Jesus, mas isso é para nós colocarmos de pé e valorizarmos a nossa salvação. Então, zombadores que vivem guiados pela sua concupiscência, que só querem ouvir aquilo que interessa ao seu coração enganoso, que junta doutores conforme o seu pensar, conforme o teu querer, que ouvem espíritos malignos, que apostataram da fé, que persistem na apostasia, que se multiplicam em apostasias, que se intensificam em espíritos malignos, que estão vivendo de uma maneira regalada, que são contrárias àquilo, que acumulam riquezas ao invés de acumular riquezas espirituais, que pessoas que enganam umas às outras, que trapaceiam, pessoas que já não têm mais a capacidade de amar. Mas, meu querido, ainda temos os aspectos positivos, aonde tem crente que aproveita o seu tempo para orar, o seu tempo para jejuar, o seu tempo para buscar a Deus. Ainda nós estamos vivendo um tempo em que crentes, eles profetizam, os filhos de crentes profetizam. Deus prometeu que os jovens terão visões, Deus prometeu que os velhos sonharão sonhos, Deus prometeu que purificará os sábios, que eles cairão, mas se levantarão, mas que o sangue de Jesus Cristo
Cristo irá purificar do pecado. Deus fala na sua Bíblia que as pessoas buscarão Deus vivo, verdadeiro. Deus está falando conosco, que Ele continua a falar por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, à igreja. Ele diz que os desviados voltarão, que a qualidade da igreja vai continuar e que a fé vai se manifestar na salvação. Então, basta nós crermos e seguirmos estes princípios, e nós não vamos ficar enganados, porque nós temos esses sinais negativos, mas também nós temos os sinais positivos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento te agradecemos pela sua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha clarear a mente das pessoas acerca da sua vinda. Senhor, que não venham ser enganadas por nada e nem por ninguém, por homem e nem por espíritos, mas que possam ser, meu Deus, encaminhadas pelo caminho da salvação. Ó, meu Deus eterno, traz a salvação a cada um de nós, a certeza da salvação. Meu Deus, nós precisamos da convicção da salvação, meu Deus, que é o mais importante para cada um de nós. Ó, meu Senhor, a tua Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. É melhor ganhar, meu Deus, a nossa salvação do que o mundo todo. E o Senhor, meu Deus, amou todas as pessoas, não importa a crença, a nacionalidade, a etnia, não importa quem seja, meu Pai, aonde nasceu, não importa a educação que teve, mas o Senhor ama a todas as pessoas, e nós estamos aqui intercedendo, meu Deus, por todas as pessoas. Venha, meu Pai amado, salvar aquele que se há de ter se perdido. E o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que dá uma nova vida, e pedimos ao Senhor agora, manifeste essa nova vida na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final deste culto da palavra. Que essa palavra fique no teu coração e faça morada. Amanhã, no horário das 19h30, estaremos aqui reunidos no círculo de oração, orando e intercedendo pela vida uns dos outros, pois todos nós precisamos e necessitamos de oração, e precisamos e necessitamos também de orar. Que o Deus abençoe a cada um. Nós agora estendemos o nosso abraço, nosso carinho a todos os irmãos da Missão Apostólica Assembleia de Deus, na pessoa do seu pastor Emanuel Sérgio Vieira, ao presbítero irmão Altair, e neles a todos, que todos sejam abençoados, uma ótima noite para nós, e também uma manhã de quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Agora feche teus olhos, curve a tua cabeça e vamos receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo e o amor, o tão grande amor, imenso amor de Deus, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Isso, amém. Então está encerrado, que Deus abençoe, uma boa noite para todos, amém.